Olá, meus amigos queridos, mais uma vez estamos aqui juntos e hoje, especialmente com essa música suave, para que nós possamos assim entrar nessa sintonia maravilhosa, essa sintonia doce que o dia de hoje representa. E vou falar do filho dessa grande mulher, mas com o coração completamente recheado das suavidades da sua presença, nossa Mãe Maria. E seu filho é o grande orador sempre. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Primeiramente agradecendo ao Pai de infinito amor e bondade por esse momento, por essa oportunidade de estarmos unidos, reunidos e fortalecidos. Não importa quais sejam as dificuldades, estamos confiantes na direção suprema de Jesus, que é o nosso governante planetário. E assim, Jesus, que a tua luz invade os nossos lares, banha os nossos corações com essas vibrações tão doces, tão perenes, e assim nos protegendo de todas as negatividades advindas de nós mesmos, mas que a tua paz preencha todo o nosso ser, agora e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, estava olhando uma passagem de Jesus que diz assim: e tendo medo, escondi na terra o talento que você me deu. É de uma parábola, a parábola dos talentos. Mas nós vamos ver agora de uma outra forma. Aqueles que com um talento realizaram tantas coisas. E muitas vezes nós, pelo medo da responsabilidade, pelo medo do trabalho, pelo medo de servir, pelo medo de fazer amigos, pelo medo de desapontar as pessoas ou a nós mesmos, pelo medo do sofrimento, pelo medo da incompreensão alheia e pelo medo também de sentir alegria, nós nos fechamos, porque nós temos medo de sentir dor. E vamos entender essa parte que foi o nosso querido Emmanuel que nos deixou do livro Fonte Viva. E a lição é tendo medo. Quando nós recebemos um só talento, a maioria de nós recebemos um talento, porque o amor divino, o amor do Mestre, ele sabe perfeitamente que nós não faríamos bom uso dos 5 talentos. Então vamos ver os grandes personagens que nos beneficiaram, que nos trouxeram, tanto na parte intelectual quanto na parte moral, o que eles fizeram com o talento, e principalmente na parte espiritual. Muitas vezes nós achamos arriscado fazer qualquer investimento, porque nós sabemos que teremos que prestar conta. Isso é na tarefa, é na grande seara de Jesus. E muitas vezes nos acovardamos. E isso nos leva, na maioria das vezes, a enterrar o nosso único talento. Porque sabemos que ele pedirá conta e nós falaremos o quê? Então acredito que seja a hora de nós começarmos a meditar a respeito desse um talento. E grandes homens da história, assim como as mulheres também, eles não tiveram esse medo e foram em frente, sem temer o fracasso, a exposição, sem o medo, principalmente o medo do ridículo.
Grandes nomes que eu vou citar agora realizaram, vocês perceberão, apenas um talento. Provavelmente eles nem tenham tido ideia do que seria o talento que Jesus fala na parábola. Vou falar primeiramente de Sócrates, que ele nasceu lá na Grécia, perto de Atenas, era filho de Sofronisco, que ele era escultor, e Sócrates o ajudava no trabalho. Então ele ficava entalhando, ajudando o pai, mas normalmente ele estragava aquilo que ele estava fazendo, a escultura, e o pai ficava desapontado com aquele filho, porque ele não rendia ali naquele ofício. Durante a sua infância, ele foi muito zombado justamente pela sua inaptidão em relação àquilo que o pai fazia tão bem. Mas um dia ele foi chamado, porque a sua mãe estava em trabalho de parto, ele estava tendo um parto muito difícil, e ele foi chamado. Quando ele chega e olha todo o trabalho que a mãe estava tendo para ter aquele bebê, ele pensou assim, minha mãe não irá cuidar desse bebê, apenas ela vai ajudá-lo a nascer e tentará diminuir assim as dores do parto que ela sente agora. Bom, ao mesmo tempo, pensou ele, se ela não tirar o bebê, logo o bebê morrerá e ela também. Aí naquele momento Sócrates concluiu que, de certa forma, ele também era um parteiro. O conhecimento, segundo Sócrates, está dentro das pessoas, que são capazes de aprender por si mesmas. Olhando o parto da mãe, ele chegou a essa conclusão. Mas ele fala assim, eu, porém, como parteiro, eu posso ajudar no nascimento desse conhecimento nas pessoas. E até hoje nós sabemos que os ensinamentos de Sócrates são conhecidos pela maiêutica, que significa exatamente parteira em grego. Então ele tinha apenas um talento e ele reverteu esse talento com grandeza. Trouxe para a humanidade horizontes que nós não imaginávamos. E aqui estamos nós, né? Trabalhando justamente isso que ele propôs. Nós somos também parteiros do conhecimento. Nós podemos levar de alguma maneira o conhecimento para as pessoas. Outra pessoa que veio com apenas um talento foi Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu numa província da França chamada Lorena. Era de família pobre, analfabeta, não tinha nada. Apenas ela acreditou nela, ela acreditou naquele um talento que ela trouxe, que era a facilidade de ela ver além daquilo que nossos olhos comuns enxergam. E Joana d'Arc, então, foi um vulto da história da França, conhecida no mundo inteiro. Com apenas um talento, ela chegou na condição de trocar ideias com o rei. Um talento. Outro que com apenas um talento também mobilizou muita coisa, principalmente dentro do espiritismo, foi o americano Andrew Jackson Davis. Ele também nasceu numa família muito pobre. Ele era inculto, o pai era um camponês, a mãe era uma inglesa, e ele não tinha recurso nenhum. Mas logo ele começa a ouvir vozes estranhas, isso na primeira infância, a ouvir novas vozes estranhas, e com apenas um talento,
além de um excelente médium, ele escreveu livros que até hoje são considerados como obras-primas. Eu cito o nome dos livros, Os Princípios da Natureza, que Arthur Conan Doyle classificou como um dos mais profundos e originais livros de filosofia. E ele também foi o profeta da revelação, da nova revelação. Ele previu que surgiria o Espiritismo, que iria mudar os moldes dos pensamentos, iria mudar a postura do homem em relação à vida, com um talento. Em 1840, aportaram aqui no Brasil 2 homens, 1840. O primeiro é Bento Moore, que era um francês, e o segundo um português, João Vicente Martins. O primeiro era médico, homeopata, discípulo de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e na viagem eles se conheceram de navio para cá, e aí eles partiram para a tarefa conjunta, que era trazer para o Brasil colônia o advento da melhora não só física, mas também espiritual. Eles usavam como lema o estandarte Deus, Cristo e Caridade, muito semelhante àquilo que mais tarde será desenvolvido na Federação Espírita Brasileira. Eles foram vanguardeiros em terras brasileiras, lembrando que naquele momento, 1840, o Brasil não era, digamos assim, o paraíso. Havia muitas dificuldades, problemas sanitários, problemas de todas as matizes. E esses 2 trabalharam. Enquanto um, que era clarividente, que era o médico homeopata, Moore, enquanto ele fazia aquela, digamos assim, ele abria, olhava a pessoa doente e ele enxergava a pessoa lá por dentro e ele sabia aonde estava a doença. E o outro psicografava também a receita ditada pelos médicos do espaço, que era o João Vicente Martins, o português. E eles abraçaram, então, essa dura missão de propagar todo esse bem-estar espiritual e físico em rincões retirados do mundo, porque não foi só no Brasil, foi em várias partes do mundo. Mas eles chegaram aqui no Brasil e aqui ficaram. Com talento cada. Com um talento, eles multiplicaram esse talento, acredito que muito mais de 10 vezes. Mesmo antes da inauguração do Espiritismo, eles trouxeram já para o Brasil, ou divulgaram, a chegada do Consolador Prometido. Volto a repetir, um talento. Vou falar de outro vanguardeiro, que se chamava Antônio Gonçalves da Silva, nascido em Portugal, em Águas Santas. Ele nasceu em 1839 e ele imigrou para o Brasil com 3 anos de idade. E esse homem, ele vai fixar residência em São Paulo. E ele era entregador de jornal porque também era pobre, porque também não tinha condições. Então ele entregava jornais, ele corria muito entregando jornais ali pela região, eu acredito, de onde hoje é a Estação São Bento do metrô, aquela descida, aquela ladeira que tem. Então ele entregava nessa região, muito corrido, muito correndo. Como ele era alto, meio desajeitado, ele recebeu o apelido de Batuíra, que é o nome, né, de uma ave de pernas grandes e muito ligeira, e, lógico, de voo rápido. Então, eu estou falando do querido Batuíra, que também recebeu um talento. E ele fez também a divulgação do Espiritismo no Brasil de uma forma brilhante. Ele chegou a criar a Editora Espírita, Editora e Livraria.
porque ele acreditou naquele talento e não enterrou. E ele trouxe também, né, a divulgação de uma forma brilhante do Consolador Prometido. Quando ele desencarnou, ele teve um orador, Afonso Schmidt, que escreveu Batuíra, faleceu 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comoveu-se com o seu desaparecimento. Que idade ele tinha? Nem ele mesmo sabia. Ele não sabia a idade dele. Mas o seu nome ficou por aí como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza do céu, dessas que vão fazendo cada vez mais raras num mundo velho, sem porteira. Fez uso notável com apenas um talento. Evidentemente que não poderia deixar de falar do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que também, com um talento, promoveu uma obra tão intensa. Nasceu em 1910, faleceu em junho ou julho de 2002. Nesse tempo de 92 anos, ele ampliou o horizonte de conhecimento do Consolador Prometido. Nós sabemos que ele era filho de uma lavadeira, que é Maria João de Deus, e ele ficou órfão de mãe logo na primeira infância, 5 anos, e o seu pai, por necessidade, espalhou os filhos e ele teve que morar com pessoas que não tinham aquele carinho, aquela doçura e brandura para uma criança dessa idade, com o trauma da orfandade. Mas, com um talento, Chico desenvolveu um trabalho imenso. Imagine se dessem 2 talentos para ele, se a providência divina. 2 talentos, como estaria? E ele, com apenas um talento, superou todas as dificuldades, a maldade da madrasta, as injúrias do povo, a rejeição, se submeteu a vários testes, se comprometeu ou não teve receio de mostrar aquilo que ele recebeu desse um talento em redes de televisões, um talento. E a biografia de Chico é muito rica, nós sabemos. E agora vamos nos questionar, nós mesmos, o que nós estamos fazendo com o nosso talento? Quantos talentos nós temos? Será que nós enterramos com medo da prestação de conta? Será que nós temos medo de quando nós formos convidados a expor o que nós fizemos com o nosso talento? Será que nós vamos alegar que nós tivemos medo do ridículo, medo do fracasso, medo do trabalho, medo da responsabilidade, medo de sermos criticados? Será que nós teremos alguma justificativa plausível diante do nosso Mestre Jesus? Porque, meus irmãos, nós somos da seara do Cristo. Nós estamos servindo a Ele. Evidentemente que nós temos que reconhecer, sim, todos os valores que Ele nos deixou. E como servidores, nós temos que trabalhar, sim. Não importa se nós recebemos apenas um talento. Nós temos que desenvolver esse um talento, multiplicar. Eu digo que tanto Sócrates, Joana d'Arc, Bezerra de Menezes, Chico, o próprio Divaldo, com um talento eles multiplicaram. Eles multiplicaram muito, eles não esconderam. E nós não deveremos esconder também. Nós deveremos ter confiança em nós mesmos, nós deveremos ter objetividade naquilo que nos foi concedido, que seja um talento. E a seara é tão grande,
E nós queremos fazer parte dessa seara. Nós queremos fazer parte de um mundo melhor. Nós estamos temporariamente investidos aqui na carne, com um corpo pesado, perecível, que se definha dia a dia. Mas a nossa energia, o nosso vigor, não está na carne, não está no corpo, está em nós, seres espirituais, que somos vigorosos porque temos a mesma força daquele que nos criou. E é assim, meus irmãos, que nós vamos tendo cada vez mais confiança e realização em tudo que nós fazemos. Quando nós mentalizamos alguém com uma doença, quando nós vamos levar um consolo para um ente querido, vamos pensar nisso, que nós temos essa força, que nós temos esse talento, que nós temos, digamos, esse poder, como todos esses que nós vimos agora, e muitos outros que eu não pude citar, porque o tempo nos é exíguo, mas nós vamos levando. Vamos caminhar junto, meus irmãos, trabalhando com toda a gratidão na seara do Cristo, levando consolo e esperança, levando a palavra de carinho aos nossos semelhantes. E assim nós seremos ricamente abençoados em todos os nossos esforços e em todos os nossos objetivos. Que Jesus nos abençoe e que nossa Mãe Maria nos envolva com seu manto de luz. E assim, meus irmãos, vamos fazer a nossa vibração, as vibrações, a água, para fluidificar, e agradecidos sempre, sempre, pelo dom da vida, por aqui estarmos nesse momento. Agradecemos ao nosso Criador, Pai Celestial, Criador de tudo que existe. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, e rogamos, Jesus, que a Tua luz nos fortaleça, para que nós possamos nos unir agora em coração e sentimento e vibrarmos a paz pelo mundo, por todos os países, por todas as nações e seus líderes, pelo nosso Brasil, pelos nossos representantes junto ao governo, por aqueles que dirigem esta nação e pelo povo brasileiro. Envolva, Jesus, em muita luz todos os lares em desajustes e fortaleça todos os jovens, aqueles que estão olhando para os teus olhos, Jesus, e entendendo a tua mensagem, mas principalmente por aqueles que estão cegos, que não enxergam o teu amor e que acham que a vida é só diversão ou só sofrimento. Ilumina, Jesus, todos os nossos irmãos que estão partindo dessa dimensão, que sejam acolhidos, que sejam envolvidos na Tua luz e na fraternidade de amor. Envolva todos os nossos queridos que estão chegando, renascendo com novos desafios e trazendo novos aprendizados para nós que aqui estamos. Envolva, Jesus, todas as casas de oração, todos aqueles que levam a mensagem de esperança, a mensagem consoladora. Envolva os nossos lares, todos aqueles que habitam conosco, todos aqueles que estão agregados nesse aprendizado, nessa presente reencarnação. Ilumina, Jesus, todas as mentes, para que se abram para a luz, porque assim a terra vai se povoar de boas mensagens, de boas vibrações, que nós possamos atingir a frequência da luz, sempre cada vez mais. Envolva todos os nomes que estão nesses papéis, Jesus, iluminando cada um em suas necessidades, fortalecendo assim e inspirando, para que eles possam também pegar, puxar de si mesmo toda a força que existe dentro de todos nós. Envolva os enfermos, Jesus, aqueles que estão hospitalizados. Envolva, Mestre amado, aquela criança, o Enzo, em muita luz, no Hospital Mário Covas.
que ele seja envolvido pelos médicos do espaço, que Meimei possa estar ali, presente, envolvendo esse pequeno ser. Ilumina sua família, dai força a ela. E assim, Mestre, todos aqueles que estão passando por esse mesmo pesar, ilumina, Jesus, a nossa casa Consolador. Fortaleça em todos os sentidos, na parte física, na parte espiritual, iluminando todos os seus ambientes, todas as equipes espirituais, o nosso querido Eurípides Barçanufo. E assim, Jesus, nós vamos agradecendo por tanto amor e vamos aqui rogando, Jesus, que permaneça conosco e que nos represente junto ao nosso Criador, hoje e para todo sempre. Queremos te seguir, que assim seja. Assim, mais uma vez, chegamos ao final desse nosso encontro que está se tornando cada dia mais gostoso, cada dia mais gratificante. E vou me despedindo de todos vocês. Que vocês tenham um ótimo feriado e beijo a todos vocês. Até a próxima.